Graça e paz, igreja, boa noite. Estou com uma voz um pouco rouca, porque eu ainda estou resfriada. Então, me dei um desconto, como o pastor Eliezer mesmo diz. Logo que eu cheguei, a música tocou, logo eu, um pobre pecador. E eu falei, meu Deus, logo eu, uma pobre pecadora, né, ter a honra de falar aos diáconos, a esse corpo diaconal dessa igreja. Eu queria que você, diácono, aqui nessa noite, levantasse a mão. Olha que pessoas bonitas e maravilhosas. Eu pedi para eles levantarem a mão, porque, com certeza, se você não conhece todos, você conhece alguns. E, com certeza, esse que você conhece, ele tocou a sua vida de alguma forma. Porque os diáconos dessa igreja, Maria de Deus, tocam as nossas vidas. E isso não é historinha da carochinha no dia do diácono Batista. Eu tenho certeza que algum desses teve um sorriso, um abraço, uma palavra, em algum dia chuvoso, em algum dia frio da sua vida. Então, logo eu, Jonatas, uma pobre pecadora, tenho a honra, nessa noite, de pregar a palavra de Deus. Não mereço, como a própria música diz, como a própria oração do Jonatas falou nessa noite. O que tem em nós? Nada, a gente não tem nada para oferecer para o Senhor, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E eu queria dividir com vocês, são só 4 versículos, e eu vou pedir para a minha querida irmã Lília ali, dividir conosco, lá do livro de Neemias, do capítulo 6. É uma história que vocês conhecem muito. Eu me lembrei desse versículo, o Senhor trouxe à minha memória. As igrejas pentecostais gostam muito de trabalhar esse versículo. Mas quando Maria de Deus me mandou mensagem dizendo, pastora Pri, domingo é o dia do diácono Batista, o Senhor me trouxe essa palavra na mente. E ela está lá no livro de Neemias, no capítulo 6, do versículo do 1 ao versículo 4. Você que conhece bem essa história já sabe mais ou menos o que eu vou dizer, nessa noite. Quando eu vou ler aqui na minha tradução e vocês acompanham ali. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numas aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Até aqui, E eu escolhi um tema para essa mensagem. Um tema que tem a ver com o serviço, com o chamado que cada um de nós recebemos, e principalmente com os diáconos dessa igreja. Os que trabalham na edificação dos muros. Diáconos de Laranjeiras, vocês foram chamados para trabalhar na edificação dos muros. Os muros da obra do reino do Senhor Jesus. E eu escolhi essa mensagem porque a resposta de Neemias é uma resposta que a gente precisa dar a todas as circunstâncias da nossa caminhada. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer, e não posso parar. Neemias, nós sabemos bem, ele está lá na Pérsia, e ali a Nani vai contar a ele o que está acontecendo sobre a situação dos judeus que estão lá em Jerusalém, que retornavam para Jerusalém e não tinham os muros para proteger. Então Neemias ali ora ao Senhor, ele se compadece do seu povo, da sua terra, e nós sabemos muito bem que nosso Deus é um Deus que responde.
E aí ele, ali na frente do rei, o rei percebe a tristeza dele, pergunta para ele, o que deixava ele tão triste, e ali ele começa a falar, e o rei permite que Neemias vá a Jerusalém recomeçar a reconstrução dos muros. Só que quando ele chega lá, obviamente na caminhada, ele encontra adversidade. Ele encontra muitas adversidades. Pessoas que queriam parar aquilo que Deus chamou ele para fazer. E em determinado momento que ele está ali reconstruindo o muro, Sanbalate não desistia. Manda chamar, manda ele vir falar. E ele dá a seguinte resposta. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. E é esse o convite que o Senhor fez a você, a fazer uma grande obra. Se no capítulo 2, do versículo 18, ele diz, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vocês foram chamados para a reconstrução de muros. Outrora, em Atos 6, havia uma briga entre judeus helenistas que falavam grego, dizendo que as mulheres que falavam grego, elas não estavam sendo bem servidas, e as mulheres que falavam hebraico, elas tinham ali prioridade. Então os apóstolos decidiram, vamos ungir, vamos separar 7 pessoas que possam nos ajudar a servir. E como Ana mesmo disse aqui, no resumo do seu testemunho, diaconia é serviço. Eu hoje estou me dirigindo aos diáconos, mas, na verdade, servir faz parte da natureza daquele que nasceu de novo. Então, essa palavra é para todos nós nessa noite. Se você nasceu de novo, se Jesus te salvou e te justificou, servir é a sua natureza agora. Pastor Benny Liebich, olha, estou falando importante hoje aí. Ele tem um livro chamado Enraizado. Eu não sei se vocês já puderam ter a oportunidade de ler. E se vocês puderem ter, leiam. E ele fala nesse livro que o solo do servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver suas raízes. É lá que elas se aprofundam, que elas se espalham, que ela consegue os nutrientes que precisam para gerar frutos impactantes. Deixando claro aqui nessa noite, servo não é título. Não se ganha. É estilo de vida, de entrega total, assim como Jesus nos ensinou. Não, você não precisa de um título para ser servo. Servo não é título. Mateus 20, 28 vai dizer, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Servir. Jackson da Mata, no seu livro Servir, o Maior do Desafio, diz que o único modo de servirmos a Deus é cuidando do bem mais precioso da criação, a humanidade. Somente servindo encorajamos o próximo ao serviço. No capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 46, surge uma discussão entre os discípulos sobre qual seria o maior no reino de Deus. Eles estavam ali acompanhando tudo que Jesus fazia, estavam ali num ambiente de grandeza, e eles começam a discutir quem seria o maior. Jesus resolve a questão da discussão com a máxima. Aquele que for o menor entre vós, esse é o grande. Diáconos da Igreja Batista de Laranjeiras. Vocês são chamados para a grandeza, mas grandeza não é o que vocês pensam. Se você realmente deseja ser grande, é isto que devem fazer.
tornem-se os menores. O maior amor demonstrado por Jesus foi dar a sua vida em favor aos outros. Dar a vida na linguagem de Jesus não é só morrer por algo, mas é se entregar todos os dias, servindo de forma sacrificial. Jesus chocou seus discípulos, chocou a sua sociedade na maneira como ele servia. O Messias prometido, o rei de Israel, o guarda de Israel, aquele que salvaria aquele povo do domínio, daquela sociedade, do domínio dos romanos, servia as pessoas que nenhum judeu, se atreveria a chegar perto. Ele conversou com a samaritana desprezada em um poço. Ele almoçou com um cobrador de impostos, odiado. Ele tocou em leprosos impuros. Ele serviu da mesma maneira crianças, mulheres, prostitutas, estrangeiros, soldados romanos, pedintes, diáconos. Seu caráter no servir não se expressa somente na maneira como você se doa, mas principalmente como você se doa àqueles que nada podem dar a você. Porque servir ao pastor é fácil. Servir aos irmãos aqui dentro é fácil. Difícil é servir o morador de rua mal cheiroso. Difícil é servir aquele que o mundo ignora. Então, meu convite nessa noite é: choquem a comunidade que vocês vivem, servindo a todos, sem exceção, sem separação, sem exceção, numa entrega diária total. Servir o menor é o único modo de nos tornarmos o menor que Jesus ensinou. Quando começamos a entender bem o nosso papel de servo, chegamos à conclusão que, conforme amamos e servimos, as nossas atitudes e motivações se definem em um só alvo: amar a Jesus. Servos bons e fiéis não servem a Deus para ganhar aplausos, para ganhar elogios. O servir deve ser um presente que damos a Deus. Você já parou para pensar que servir é um privilégio? Então, ele tem que ser dado como um presente todos os dias a Deus. Quando servimos a Deus e não nos preocupamos com o que as pessoas falam, se as pessoas notam, não precisamos que elas nos agradeçam. Queremos servi-lo, isso é o suficiente. Meu convite nessa noite é: defina hoje a quem você quer agradar. Porque o servo, ele quer agradar ao Senhor. Defina hoje a quem você quer agradar. Se quando você pensa em agradar, você pensa no nome de alguém, dá pause e recomeça. Porque você precisa agradar a Ele. O que precisa te satisfazer é você entrar no seu lugar secreto e ouvir Jesus dizer: estou muito satisfeito com você. Na maneira como você ama as pessoas, na maneira como você cuida das pessoas, na maneira como você valoriza as pessoas. Então, exercendo a grandiosidade do servir, as recompensas, como o pastor Eliezer disse aqui no começo, que ele olhou para trás, estava sendo seguido, as recompensas te seguirão. Uma vida serva, tem como recompensa a graça, a alegria, a segurança e a promoção, já falado aqui nessa noite. Quando você se posiciona para servir, assume uma postura de humildade.
E humildade libera graça sobre a sua vida. Tiago 4,6 vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça, favor imerecido. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz: não façam nada por um interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Servir humildemente é o que nos conecta a algo maior do que nós mesmos, ao reino e ao corpo de Cristo. Servir é abrir mão do egoísmo. Minha vida, meu sonho, minha paixão. Todas essas coisas são importantes, mas nossa vida e chamado precisam se manter sobre a perspectiva altruísta de servir. Nenhuma paixão em nossas vidas deve ser maior que a nossa paixão por servir e ser obediente a Deus. E é isso que deve ser o nosso exercício diário. Se a paixão por X, Y, Z é maior que a paixão de servir ao corpo de Cristo, então estamos apaixonados por seguir um sonho e não seguir a Jesus. A sua maior paixão tem que ser o servir a Deus. Passe pelo teste do sacrifício. E essa parte, com certeza, é a resposta da oração do pastor Eliezer. Deus falando comigo. Determinado pastor em seu gabinete pergunta ao membro da igreja onde ele estava servindo. Ele respondeu: eu toco na bateria do louvor. Cadê o Emerson? Nada pessoal, tá, Emerson? E o pastor disse: eu amo o fato de você estar seguindo o seu sonho de tocar bateria. Mas isso não quer dizer que você está servindo. O que você diria, o pastor pergunta para ele, se o seu líder de louvor chega para você e diz que você não precisa mais ser baterista porque ele não precisa mais de um baterista. Ele precisa de alguém para administrar escalas. A maioria das pessoas diriam: eu não me sinto chamado para administração. Não tem nada a ver comigo. Eu sou músico, né? Eu toco bateria. E aí que está o teste. Se o nosso servir nunca exigir que sacrifiquemos, né, que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Frequentemente percebemos que o que fazemos é para nós mesmos. Eu queria, né, que você nessa noite se perguntasse, se você tivesse saído agora, Maria de Deus hoje, te colocasse para fazer outra coisa da qual você não se acha qualificado para fazer, se você diria: não, eu não vou fazer. Ou se mesmo não sendo qualificado para fazer, não se sentindo, você faria. O chamado do baterista era maior que a sua paixão por tocar. Enquanto ele queria servir apenas tocando, seu serviço era mais para ele mesmo. Faça o seu teste hoje. Se pergunte, diácono, se você estaria disposto a fazer algo que parece não ter nada a ver com você, somente para servir. Isso quer dizer que servir humildemente não é sobre você. Jesus não veio cuidar, né, dos seus próprios interesses. Ele veio cuidar dos interesses do Pai. Você quer ser um bom diácono? Então permita que Jesus o coloque em situações que mostre que não é sobre você. Não é sobre você. É sobre Ele.
É sobre aquilo que Ele te convidou para fazer. É sobre aonde Ele te põe. É sobre aonde Ele quer que você esteja. Não é sobre você. E como eu falei, as recompensas te seguirão. A recompensa da alegria que dura. Em João 15, Jesus diz que a alegria dele estará em nós e essa alegria será completa. Preste atenção. As pessoas mais alegres que eu conheço são também as que mais servem. Porque servir, irmãos, nos dá uma alegria que só o Espírito pode dar. Servir é estar rindo no dia do choro. Servir é estar aqui, como a Ana Maria disse, para toda obra, para todo momento. Talvez você chegou aqui em frangalhos, mas você sorriu para alguém. Porque a alegria que dura é a alegria que vem do Senhor. Preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. As que mais servem são as que são mais alegres. A alegria de Jesus permanece em sua vida e a sua alegria se completa quando você serve ao próximo. Isso é uma verdade. Você pode experimentar. Você não tem uma alegria que dure, então você precisa servir mais. E você vai entender o que Jesus está dizendo aqui. A recompensa do lugar seguro. Servir também é um lugar seguro. Quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, fazendo a vontade dEle, nós estamos ali no lugar seguro. Irmãos, que lugar mais seguro do que estar em comunhão servindo? Uma vez eu estava aqui e o pastor Eliezer me chamou para dirigir o culto. Ele gosta de pegar as pessoas de surpresa. E eu falei, pastor, hoje tem uma coisa no Morro Azul, não sei o que. Comecei a dar uma desculpa. E ele falou, Priscila, Deus trabalha com os ocupados. Irmãos, porque quando a gente se ocupa do servir, a gente não tem tempo para se ocupar das coisas do mundo. Então ali se torna um lugar seguro. Você não tem tempo para entrar em zonas espirituais perigosas, porque você está ocupado demais servindo a Deus. A recompensa da promoção. Sirva como um mordomo fiel, que cuida dos bens de outra pessoa. Se você puder ser fiel com os recursos de outra pessoa, então poderá ser confiado com o que é seu. Em Lucas 19:11, Jesus conta a história de um nobre. Vocês lembram dessa história? Que procurou pessoas adequadas para administrar um pouco de dinheiro em um determinado tempo. Ao prestarem contas, os servos que investiram bem, vocês lembram o que foi que aconteceu? Foram promovidos, né? Muitos viraram governadores das cidades, das vilas. E os que não investiram foram despedidos. E até suas posses, né, deixaram as suas posições. Eu queria dizer para você nessa noite, finalizando esta grande obra que não pode parar. Jesus está procurando homens e mulheres para serem mordomos fiéis, para cuidarem do que é dele, para lidar com a responsabilidade de compartilhar seu poder e a sua autoridade com pessoas. E o teste que ele determina para saber se você está apto ou não é saber se você é fiel com aquilo que pertence a ele. Aos diáconos de Laranjeiras, sejam cheios do Espírito, fiéis à palavra, irrepreensíveis, moderados, sensatos, hospitaleiros, modestos, não violentos, cordiais, inimigos de conflitos, não avarentos, não dados ao vinho, aptos para ensinar, mas principalmente sejam mordomos fiéis, que servem com louvor,
cuidando daquilo que é de Cristo. Que Deus abençoe vocês nessa grande obra. Amém?